Boas. Para este vídeo eu decidi escolher o tema eh, porque é que os relacionamentos não funcionam. Sendo um tema muito relativo, porque também o que é isto de o funcionamento de um relacionamento um relacionamento não é bom só porque dura muito tempo, portanto esse não é o grande critério de análise de um relacionamento. Mas porquê é que os relacionamentos não funcionam? Porquê é que não há harmonia nos relacionamentos? Uh, vamos imaginar uma coisa. Há um pormenor, há uma coisa que eu considero muito importante para se ter em conta. Primeiro, os relacionamentos não funcionam porque as pessoas não funcionam. Entre aspas. Tudo isto entre aspas. Vamos imaginar o que acontece muitas vezes com... Principalmente porque as pessoas não são incentivadas nas instituições de ensino ou até no meio familiar a desenvolverem a interioridade, a desenvolverem a independência emocional. O que é que as pessoas muitas vezes fazem quando acaba um relacionamento? Primeiro objetivo que aparece muitas vezes na cabeça das pessoas. Primeiro objetivo que aparece é: vou ter de arranjar outra pessoa já. Eu vou ter de arranjar outra pessoa. Às vezes até há a sensação de que se a pessoa não estiver com alguém está mal. E muitas vezes esse sentimento de que se a pessoa não estiver com alguém está mal parte de pessoas que vivem com dependência emocional. Que é, a pessoa precisa estar num relacionamento afetivo, seja ele como for, ou com um compromisso, para poder estar bem. E tudo isto parte de arquétipos socioculturais decadentes em que as pessoas projetam a sua realização pessoal nos outros. Portanto, o outro passa a ser o responsável pela minha felicidade. E é isto que destrói muitas vezes os relacionamentos. As pessoas têm um vazio interior enorme, as pessoas não têm autoestima, as pessoas não se responsabilizam pela própria felicidade e projetam isso nos outros. Portanto, no relacionamento, o outro vai ser o responsável por eu me sentir bem e feliz. Portanto, qualquer coisa, a culpa é do outro. Se eu me sentir infeliz, frustrado, insatisfeito, a culpa é do outro. E acontece até sexualmente. Se eu me sinto frustrado e insatisfeito sexualmente, a culpa é do meu parceiro ou da minha parceira, eu não sou responsável. Porque desde o início as pessoas não são incentivadas, não são ajudadas, não são educadas, não são mil e uma coisas dentro do meio familiar, porque as pessoas, os pais também não receberam isso de lado nenhum, muitas vezes, nem das instituições de ensino, que no meu entender têm o dever de garantir a educação de coisas básicas para as pessoas poderem ser felizes. O que é que acontece quando uma pessoa, quando os pais tratam mal o filho? Vai a sociedade, vai os sistemas de proteção, tiram a criança ou o adolescente, seja o que for, dos pais. Porquê? Porque uma criança, quando nasce, ela nasce para o mundo, nasce para a vida, nasce para si mesma, nasce para a sociedade. Ela não nasce para os pais, necessariamente. Os filhos não são um objeto dos pais. São do mundo, da vida, da sociedade, do cosmos, do universo, seja o que for. São deles mesmos. Portanto, compreendendo este conceito básico, esta ideia básica, nós temos que perceber que a sociedade, os sistemas de ensino, os sistemas de educação, eles têm o dever de criar não apenas profissionais, muitas vezes maus profissionais, têm o dever de criar pessoas felizes, que saibam relacionar-se umas com as outras. E agora uma coisa muito importante. É impossível um relacionamento funcionar quando as pessoas não funcionam. Em que sentido? É impossível haver um relacionamento com harmonia, verdadeiramente, quando as pessoas individualmente não estão em harmonia. Porquê é que eu criei a ciência filosófica e a individuologia? Porque temos de aprender a trabalhar o indivíduo. Cada indivíduo. A individualidade. Nós temos de parar de projetar a nossa felicidade nos outros. Então, qual é um dos maiores erros, entre aspas, que isto é relativo, qual é um dos maiores flagelos das pessoas? Primeiro, é projetar a felicidade nos outros, é se responsabilizar-se, viver como uma vítima da vida, uma síndrome da vitimização, de culpar os outros por tudo aquilo que acontece na própria vida, culpar os outros pela própria infelicidade. Depois, projetar a felicidade nos outros. Depois, mal se termina um relacionamento, a primeira coisa que se faz é procurar logo o primeiro objetivo. Mesmo que uma pessoa não demonstre fisicamente andar a procurar ir aqui, sair com aquela pessoa, muitas vezes o que acontece na cabeça da pessoa, na consciência da pessoa, é o próximo objetivo, a prioridade é encontrar alguém. Porque a pessoa tem de encontrar alguém para tapar o seu vazio. E mais uma vez eu faço referência, porque eu acho muito importante, porque eu poderia ficar aqui muito tempo a fazer um discurso, mas se há coisas que já foram trabalhadas, já foram desenvolvidas no mundo, e que podem ajudar as pessoas, e eu acredito que de uma maneira ou de outra, não tudo, mas muitos por nós podem ajudar as pessoas, eu vou falar nisso. Primeiro, a recomendação das pessoas estudarem profundamente o Tantra. Estudarem profundamente o Tantra, porque o sexo tântrico não é promiscuidade.
é muito mais do que isso. É muito melhor do que isso, entre aspas. Trabalha a sexualidade de forma saudável e até espiritual. Depois, estudar a filosofia budista. Porquê? Eu comecei a fazer o meu trabalho, nem sequer conhecia a filosofia budista. Depois eu comecei a estudar e comecei a identificar-me com ela. Porque quando uma pessoa fala nas 4 novas verdades, por exemplo, o sofrimento existe, aquele sofrimento é a ignorância, todo esse tipo de coisas. E é preciso depois matar o desejo. Uma das causas do sofrimento é o desejo. E o nosso desejo pressupõe carência. Então nós temos de matar esse sentimento de carência, esse sentimento de vazio interior, onde depois temos uma relação muito forte entre solidão e autoestima. Uma pessoa que sente solidão é uma pessoa que não tem autoestima necessariamente, de uma maneira ou de outra. Uma pessoa que não tem autoestima é uma pessoa que sente solidão, porque tem tudo a ver com o mesmo. É uma falta de autocentragem, uma falta de autoconsciência. Nomeadamente a ignorância de si mesmo. Quando uma pessoa não dedica, por isso é que é importante uma pessoa estudar este tipo de coisas. Quando uma pessoa não dedica tempo para se conhecer a si mesma, para trabalhar o seu interior, para se harmonizar, para desenvolver a sua independência emocional, a sua independência intelectual também é muito importante, para desenvolver a sua independência em vários sentidos, é normal e é natural completamente que nenhum relacionamento funcione, nenhum relacionamento corra bem, entre aspas. Porque as pessoas vão estar em constante conflito, em constante estado de exigência, em constante cobrança, porque as pessoas estão a projetar a sua felicidade nos outros. As pessoas muitas vezes estão a matar a própria individualidade, que é o que acontece muitas vezes nos relacionamentos, para que o outro goste de si. A pessoa deixa de ser quem é, para criar um alter ego, uma personagem, de maneira a satisfazer as expectativas que o outro tenha de si. Porque a pessoa não pode perder o outro. Porque uma pessoa tem de viver em função do outro para o outro continuar consigo. Porque é que há pessoas que e está tudo ligado. Porque é que há pessoas que estão tão... Como é que eu ia dizer? Até têm poder financeiro para sair de casa, mas têm um vazio tão grande que se sujeitam a viver com uma pessoa que lhes trata mal todos os dias. O que é que leva isto a acontecer? É o vazio. É a solidão. É a forma inconsciente com que as pessoas projetam a felicidade nos outros. A pessoa às vezes tem um vazio tão grande, uma solidão tão grande, e cada um é responsável pela própria solidão. E cada um tem o poder. A única pessoa que tem o poder para resolver a solidão de outra pessoa é a própria pessoa. A pessoa sente um vazio tão grande, uma solidão tão grande, que é melhor estar acompanhado ou acompanhada e levar porrada muitas vezes do que estar sozinho. Porque a solidão é ainda pior. E agora, eu comecei a falar nos relacionamentos e vou falar na solidão. A solidão, nós temos que compreender, ela não é um problema relacional. Não é com a companhia de outra pessoa que uma pessoa resolve a solidão. Por isso é que as pessoas podem estar rodeadas de pessoas e sentirem um vazio enorme. Porque é um problema interior, é um problema individual. Ora, a ciência filosófica e a individuologia, o discurso, a ciência acerca da individualidade. Portanto, é preciso trabalhar a própria individualidade. Se uma pessoa não aprender a dedicar tempo para estar sozinha, para trabalhar o interior, para se harmonizar, para matar o seu desejo, o desejo sexual, por exemplo. Porque uma coisa é aproveitar o prazer sexual quando existe. Outra coisa é estar sempre a desejar o sexo. Porque o que é que faz uma pessoa estar sempre a desejar o sexo? A fazer sexo. É o facto de uma pessoa estar sempre a sentir um vazio, sempre a sentir uma carência. Então, qualquer prazer, porque o mesmo que leva a buscar o prazer sexual, com dependências e com vícios, e com estado de carência, leva uma pessoa a procurar outros tipos de prazeres, como a comer, por isso é que uma pessoa depois começa a ficar com uma obesidade muito grande. É a carência que uma pessoa já sente. É um desejo, é um vazio que uma pessoa tem, que uma pessoa tenta tapar. Enquanto as pessoas não aprenderem a trabalhar a própria interioridade, as próprias emoções, para depois poderem relacionar saudavelmente com o prazer, as pessoas terão sempre uma relação patológica com o prazer. Haverá sempre excesso de uma maneira ou de outra. E o excesso pressupõe, neste caso, uma falta de harmonia. Portanto, uma coisa muito importante. Uma pessoa começar a estudar este tipo de assuntos. Porque são milhares, milhões de pessoas a viverem frustradas, insatisfeitas, sem realização nenhuma. E depois, mais cedo ou mais tarde, a pessoa percebe que o prazer sexual ele não resolve a questão da frustração e da insatisfação. Não há nenhum prazer que uma pessoa possa ter que consiga resolver o estado de frustração, de insatisfação e o vazio que uma pessoa sente, a solidão que uma pessoa sente, a falta de autoestima, porque está tudo relacionado. Portanto, nós temos de aprender a trabalhar o nosso interior. E qual é o grande flagelo que eu falo e que eu vejo muitas vezes pouca gente a falar, ou não vejo quase ninguém a falar nisto? Essas coisas precisam de ser ensinadas nas instituições de ensino. Isto não pode caber apenas aos pais, porque quando uma criança nasce, ela nasce para o mundo, ela nasce para a sociedade, ela nasce para ela nasce para tudo. As instituições, os sistemas,
A sociedade em si tem de cuidar das pessoas que nascem. Nas escolas tem de se preocupar se a pessoa está feliz ou não. As escolas, as instituições em si têm de se preocupar se estão a formar pessoas felizes e não apenas bons, no fundo, maus profissionais.